Meus amados, na graça e na paz do Senhor. Amém. Jesus, amém? É muito bom saber isso, né? O Senhor continua fazendo milagre. Cada um de nós somos um milagre, né? Somos um milagre. Eu sempre me lembro e sempre falo, senão ainda falei assim que, falando de Jesus, né? Quando Jó começou a questionar a Deus, Deus falou: ó Jó, responde para mim algumas coisas. Ele começou a perguntar algumas coisas para Jó. E Jó não sabia responder. Achei que em determinado momento Jó falou assim: ó, não dá. O Senhor é sábio e eu sou homem. O Senhor é Deus e eu sou homem. Então, queridos, é muito importante saber, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, que o maior dom que existe, que deve ser usado pelo homem, é o dom de profecia. Porque quando nós profetizamos, nós declaramos o poder de Deus na vida das pessoas, né? E a profecia, ela é importante porque edifica as vidas. Eu estou aqui com uma palavra aqui no capítulo 51 do profeta Isaías, muito interessante, né? Ele diz o seguinte, 51 do profeta Isaías: ele diz o seguinte: eu sou aquele que vos consola, diz o Senhor. 51, 12. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem que é mortal? Ou o filho do homem que não passa de erva? Quem és tu que se esquece do Senhor, que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do tirano, que se prepara para destruir? Onde está o furor do tirano? O exilado cativo depressa será libertado. Lá não morrerá. Lá não descerá a sepultura. O seu pão não lhe faltará. Eu vou parar um pouquinho aí, né? Muitas vezes, nós, como servos do Senhor, ficamos exilados com problemas, né? Com dificuldades, com lutas. Mas a promessa do Senhor é que Ele vai nos tirar de lá. E que Ele vai sempre suprir o nosso pão. É importante a gente saber que a promessa do Senhor é promessa de vida, é promessa de bênção, é promessa de poder em nossas vidas, né? E ele continua aqui, queridos, falando nesse texto aí, um texto bem importante, tremendo, né? Ele diz assim, versículo 15: pois eu sou o Senhor teu Deus, que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o meu nome. Ponho as minhas palavras na tua boca. Amém. Amém? Amém. E te protejo como a sombra da minha mão. Glória a Deus. Coisa tremenda, né? Para que eu estenda novos céus, funde nova terra, e diga a Sião: tu és o meu povo. Amém? Amém. Então é importante sempre a gente estar aí glorificando o Senhor por essas coisas, né? Por essas palavras tão tremendas, por esse amor que o Senhor dedica a cada um de nós, e nos esforçarmos, queridos, em edificar uns aos outros. É muito importante, né? Porque se nós não nos edificarmos uns aos outros, como é que vai ser a vida, né? Quem será por nós? Então a palavra do Senhor, ela nos garante essa vitória, nos garante essa bênção, essa promessa, né? De que o Senhor estará conosco, suprindo a nossa necessidade, suprindo a nossa fome, suprindo tudo na nossa vida, né? Aí você poderia até dizer assim: o cristão, chega uma hora que ele parece que enjoa de tudo, né? Eu estou enjoado disso, enjoado daquilo, né?
porque se esquece da bênção que o Senhor tem colocado na sua vida. E aqui mesmo diz assim, no capítulo 52, ele diz assim no versículo 7, palavras muito tremendas, ele diz assim: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, né? Que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, a profecia: o teu Deus reina. Amém? Deus reina. É importante sempre a gente pensar nessa palavra do Senhor, né? Nessa bênção, nessas profecias que a palavra do Senhor tem para nós. Amém, queridos? Amém. É muito bom, né, a gente participar daquilo que diz a palavra do Senhor, daquilo que a palavra do Senhor nos traz cada dia. Eu tenho mais os textos hoje aqui para ler, e é muito importante, né? Muito bom. Nós vamos agora lá para o capítulo 12 de Lucas, versículo, nós vamos ler do 42 para frente, 42 para frente do capítulo 12 de Lucas. Eu estava um pouquinho lá orando hoje e o Senhor disse assim para mim, né? Aquele, porém, que soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites, o que não soube, não. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas, não é onde eu estou chamando, não, vou ler de novo. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Mas eu quero ler aqui do versículo 42 para frente, né? Diz assim: disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? O Senhor aqui está falando de alimento espiritual. Entende, queridos? Ah, pastor, mas você é pastor e eu não sou. Você que tem que dar o alimento. Não. Você como pai, como mãe, como irmã. Você está aí? Acharam aí? Amém. Você como servo do Senhor, serva do Senhor, você tem que dar alimento para quem está à tua volta. Porque são conservos seus, estão vivendo no mesmo tempo que você está vivendo na palavra, né? Todos nós precisamos dar o alimento espiritual para aqueles que estão à nossa volta, seja cônjuge, seja filho, seja, né? Quem seja quem você trabalha, onde você está. Por quê? Porque onde nós estamos foi o Senhor que nos colocou. Na posição que nós estamos foi Ele que nos colocou. Então ele faz essa pergunta: quem é, pois, o servo, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento ao seu tempo? E ele diz o seguinte, versículo 43: bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Amém? Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, e comer e a beber e embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, né? O servo, a serva que conheceu a vontade do Senhor, mas não se apressou, quer dizer, não procurou realizar aquilo que é a vontade do Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque o Senhor disse assim:
que não foi nós que encontramos eles, mas foi Ele que nos encontrou. E se Ele nos encontrou com um propósito, né? Ele tem um propósito na nossa vida, Ele tem um propósito de mudança, Ele tem um propósito de melhoria para as nossas vidas, né? E se nós fomos encontrados pelo Senhor e colocados num lugar onde nós ouvimos a palavra, nós ouvimos a profecia, onde nós ouvimos a vontade do Senhor, onde aprendemos a vontade do Senhor, e nós não nos preparamos para a vontade dEle, né? Como é que vai ser? Ah, pastor, mas sabe o que acontece? Eu não sei, né? Eu não sei. Queridos, o próprio Jesus, no final dos 4 evangelhos, Ele instruiu seus discípulos, né? E os encorajou para que levassem a obra para frente. Entende? Jesus, você pode notar, nos 4 finais dos evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos e João, nos 4 finais do evangelho, Ele incentiva os discípulos: eis que eu vou estar com vocês todos os dias, não temas, né? Onde você colocar a sua mão, né? Orai pelos enfermos, expulsai os demônios, né? Então nós vamos encontrar no final dos 4 evangelhos esta dedicação, este mandato do Senhor, essa delegação do Senhor, para que nós possamos aí realizar a obra do Senhor. E lembrando que nós temos uma vantagem nisso. A Bíblia, o Senhor nos falou que aquele que semeia deve ser o primeiro a colher dos frutos. Quando você começa a semear, você começa a receber o fruto. Se você nunca semear, eu estava vendo agora, comentando essa semana, né, um homem plantou 1 quilo de feijão. Colheu quantos quilos? 70 quilos. Né? 1 quilo de feijão, ele colheu 70 quilos. Mas ele plantou o feijão. Não é verdade? Então aquele que planta, ele é o primeiro, deve ser o primeiro a colher dos frutos. E quando nós temos compromisso com a obra de Deus, queridos, o que acontece? O compromisso nos faz crescer, né? O compromisso nos faz crescer na obra, nos traz responsabilidades. E quando nós temos responsabilidades, né, com a obra do Senhor, nós amamos a obra do Senhor, nós amamos as vidas, né? Então o que acontece? O Senhor nos ama. E Ele fala aqui que Ele não quer que nós maltratemos aqueles conservos. São conservos mesmo, vocês são conservos, né? E agora, se eu vou me colocar como um líder e maltratar vocês, quando esse Senhor vier, como é que vai ser comigo, né? Não é verdade? E cada um de nós tem que ser assim. Todos nós temos que ser assim, né? Assim também na nossa casa, na nossa vida, né? Você é filha, você é conserva com sua mãe, conserva com seu pai. Quer dizer, cada um tem que ser assim. Deve ser a nossa vida assim. E Jesus, então, Ele nos dá essa explicação tão maravilhosa aqui, né? Ele fala assim que muitos não tiveram a chance, não foram ainda escolhidos pelo Senhor, né? Não foram ainda encontrados pelo Senhor. Então eles vão ser punidos com menos rigor, porque eles não conheceram a vontade do Senhor. Mas nós conhecemos a vontade do Senhor, né? E nós não podemos deixar que a vontade do Senhor ela se perca em nossas vidas. Entende? Às vezes eu fico pensando que muitas pessoas acham, eu queria estar lá no púlpito pregando, né? Mas não é o caso dessa igreja mais, que a gente não tem estilo de púlpito aqui, mas a gente vê tantas coisas por aí, né? Mas a pessoa, cada um, tem que ser a boca do Senhor onde estiver na sua vida. Não é verdade? E se a pessoa se esforçar, o Senhor vai recompensar o seu esforço, a sua palavra. Jesus falou assim uma vez, falou assim: se escutaram a minha palavra, escutarão também a sua, né? Escutaram a minha palavra, mas escutaram a sua palavra. Então, às vezes, queridos, é o que a Maria colocou aqui, muitas vezes nós agarramos aquela segurança da nossa vida, aquela tranquilidade que nós temos, eu não vou arrumar encrenca para a minha vida, né? Mas se nós pensamos que as coisas de Deus são encrenca, como é que Ele vai nos tratar?
Como é que vai ser? Entende? Eu estava lendo hoje, já comentei um pouquinho, sobre o dom de língua e o dom de profecia lá em Coríntios, né? Coisa tremenda, né, queridos? Olha, você tem que... O maior dom que deve ser exercitado é o dom de profecia. Você, quando profetiza, aqui tem uma palavra que nós estava ali em Isaías, não lembro agora onde está, mas está ali onde a gente estava pertinho, diz assim, que eu ponho, o Senhor falou assim, eu ponho as minhas palavras na tua boca, né? E eu zelo pela minha palavra na tua boca. Então, quando nós profetizamos a bênção, o Senhor, Ele opera o poder, né? Nós profetizamos, Ele opera o poder para que se realize aquilo que acontece. É o que a irmã comentou aqui, né? O Senhor pode realizar um grande milagre na vida de uma pessoa por causa da sua vida. Ela pode transformar a vida daquela família por causa da sua vida, porque você está ouvindo a palavra. Em outras palavras, nós não podemos estar apenas aqui só para receber de Deus. Claro que não, né? Precisamos receber e precisamos transmitir a palavra do Senhor na medida que tantas vidas, queridos, estão desesperados precisando da palavra do Senhor, de um conforto, de um renovo nas suas vidas, né? E às vezes nós ficamos no nosso canto quieto, não queremos tomar posição, não queremos ir buscar nada para não nos envolver, para a gente não ter que mudar. Não, aqui está bom, né? É o que eu estou passando agora, aqui para mim está bom, poderia acabar a minha vida aqui, né? Aqui, pregando aqui, acabou, mas e Deus tem mais coisa, né? Como é que eu vou guardar aquilo que Deus tem na minha vida, né? Quantas pessoas precisam ouvir aquilo que Deus falou para mim, tem na minha vida por aí no mundo, e eu não posso fazer? Como é que é? E quando chegar lá, como é que o Senhor vai fazer? O que Ele vai falar comigo? O que eu vou falar para Ele? Né? Sabe, queridos, é complicado. Aquele que soube a vontade do seu Senhor e não realizou. Entende? Ele se tornou amigo do Senhor, o Senhor se tornou amigo dele, dela, chegou a revelar a vontade dele para ele ou para ela, ou ele ou ela não se importaram com a vontade do Senhor. Como é que vai ser tratado esse ser? Como vai ser? Não, pastor, eu quero a minha salvação, mas a sua salvação depende, queridos, né? Depende daquilo que você está edificando, né? Existe uma historinha que conta assim, que um determinado homem, ele era um construtor muito caprichoso, e ele teve muitos problemas, ficou muito pobre, e aí ele teve depressão, teve problema na sua vida, teve muitos problemas na sua vida, de relacionamento, de tudo. E um dia um homem chegou, ficou com pena dele, porque ele já tinha trabalhado para esse homem, e disse para ele, falou, olha, eu quero que você faça uma casa para mim, porque você é caprichoso. Aí o homem combinou o trabalho com ele, a casa, direitinho com ele, e foi pagando para ele fazer essa casa, ele foi fazendo. Mas ele estava tão triste, que ele não entendeu que estava algo maravilhoso na sua mão. E ele foi fazendo a casa, e não caprichou naquela casa. Não caprichou naquela casa. Aquela casa ficou mal feita. E determinado dia, ele chegou no homem e disse, olha, eu terminei a casa. Terminei. Sentaram lá, fizeram as contas, o homem acabou de pagar ele. E falou, olha, como ficou a casa? Ele falou, a casa ficou mais ou menos. Pois essa casa é a casa que eu fiz para você. Essa casa é teu presente. Aí ele chorou. Poxa, eu caprichei em tantas casas, mas essa casa que era para mim, eu não caprichei. Entende, queridos? Então é importante a gente pensar que a vida, ela nos ensina coisas tremendas. A palavra do Senhor diz assim, cada um, né, olha, né, fique atento sobre o fundamento que você edifica, né?
O fundamento é Jesus. Se a sua obra for de palha, né, for de feno, de capim, de feno, de prata, de ouro, de barro, o tempo vai demonstrar isso daí. Então nós precisamos edificar a nossa casa sobre esse fundamento, que é Cristo, com material bom. Qual é o material bom que nós precisamos usar para edificar essa casa sobre Cristo? Né? O amor, a compaixão, o entendimento. Vamos falar mais aí? Perdão, né? A dedicação, a misericórdia. Não é verdade? Para que a palavra do Senhor possa ter um efeito maravilhoso em nossas vidas, né? Precisamos edificar. Nós somos, a Bíblia diz que nós somos os edificadores. E assim também uma mãe, um pai, um filho, uma filha, precisa edificar para Deus no seu lar, na sua casa, na sua família, né? De repente, né, eu lembro sempre quando eu vejo as coisas meio quebradas assim no lar, numa família, eu vejo a família estar, né, destroçada, porque a Bíblia diz que o inimigo das nossas almas, o diabo, ele não veio senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus falou: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu fico pensando, quando a pessoa diz assim: olha, não tem mais jeito, não tem mais nada, não tem mais nada na vida, né? Aí eu lembro de Neemias, quando ele chegou lá para reconstruir os muros de Jerusalém, só tinha caco, não tinha tijolo inteiro, só tinha caco, só tinha pedaço. E ele falou: nós vamos reconstruir o muro com esses cacos que tem aí. E reconstruir o muro com os cacos. Entende, queridos? E muitas vezes em nossas vidas, nós olhamos à nossa volta, só tem caco, não é? Ao invés de nós estarmos murmurando, precisamos botar a mão na massa e reconstruir com os cacos que temos. É ou não? Amém. Precisamos. Muitas vezes a nossa personalidade do homem velho, ela vai querer vir à tona. Isso é normal. Normal que a natureza humana, ela tome lugar, ela quer vir à tona, ela quer vir aqui para derrubar a gente. Porque a Bíblia fala que o espírito, ele é contrário à carne, a carne é contrária ao espírito. E se opõe um ao outro para que não faça aquilo que quereis. Mas sempre vai querer vir à tona o nosso homem carnal. Mas a Bíblia fala assim, que levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. De repente precisamos pegar tudo isso que esse humano se levanta contra nós para nos derrubar, para dizer: olha, não tem jeito de tua vida, né? O Senhor diz assim: tem jeito de sua vida, ainda que esteja só caco, ainda que esteja tudo quebrado. Por quê? Porque muitas vezes o Senhor precisa permitir que sejamos quebrados. Muitas vezes, né? Ele fala lá em Oséias capítulo 5, né? Que o Senhor mesmo feriu e Ele mesmo sarará. Permitiu que houvesse a ferida para que Ele venha curar a nossa vida. E muitos de nós, queridos, é o mesmo que nós vemos aí a Maria também tocando no assunto, a Maria falando sobre o jovem rico, né? O jovem rico saiu amargurado e chorou, né? Por quê? Diante daquilo que ele tinha na vida, né? O Senhor prometeu para ele a vida eterna. O que era o que ele tinha? Diante da vida eterna, nada. Não é verdade? Mas a Bíblia não fala se ele se converteu, não, né? Eu acredito até que se converteu no futuro, porque ele já tinha os princípios de Deus na sua vida. E num outro texto que a Bíblia fala sobre esse mesmo assunto, a Bíblia fala que Jesus olhou para o jovem e o amou, né? Então, queridos, quantas vezes Jesus olha para nós e nos ama, assim: eu amo tanto você, e eu quero que a sua vida seja transformada. Amém. Glória a Deus. Eu quero que você
ainda que você pense que é só caco na sua vida. Não tem nada que é bom. E é necessário, querido, muitas vezes que nós olhemos para esse monte de escombros que existem em nossas vidas, esses cacos, e sejamos como foi o homem chamado segundo o coração de Deus, Davi. E reconheçamos que nós temos culpa, temos parcela de culpa nesses escombros que ficou a nossa vida. Por quê? Porque nós viramos, a nossa vida vira escômulo, né? Fica toda quebrada, caco, quando nós também não fazemos a nossa parte corretamente. E aí muitas vezes depois disso nós nos arrependemos. E o Senhor permite que aconteçam essas coisas, para que nós tomemos uma nova posição em nossas vidas, para que nós nos levantemos e digamos assim: agora nós vamos reconstruir esse muro e fechar todos os buracos que tem. Aleluia, glória a Deus. Quantos buracos você acredita que exista no muro da vida de cada um de nós ainda? O buraco da murmuração, o buraco da falta de fé, né? O buraco da incredulidade, o buraco da murmuração, da preguiça de servir o Senhor. Às vezes a pessoa fica um dia inteiro diante da televisão, vendo esses caras pregando, falando o dia inteiro do mundo, né? Fica vendo um jogo de futebol 1 hora, 2 horas, mas não consegue vir à igreja para ouvir a palavra do Senhor. Aquele que pode te curar, que pode levantar a tua vida, você despreza. Estou falando porque estou gravando, queridos, não é? Despreza aquele que pode salvar a tua vida. Entende? Mude a direção da tua vida. Busque o Senhor. A Bíblia fala assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invoca o Senhor enquanto Ele está perto. Entende, queridos? Por que o Senhor fala aqui enquanto Ele está perto? Porque se alguém morrer sem buscar o Senhor, vai ter uma separação triste do Senhor. E aí vai estar longe. Entende? Então é importante que a gente olhe para esta palavra, né, e tenha aí a sabedoria do Senhor para a glória do seu nome. Vamos para um outro texto tremendo que está em Filipenses. Filipenses capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Você que está em casa, nos ouvindo, pode estar marcando essas palavras aí, pode estar lendo, né? O Senhor vai falar ao seu coração também, vai falar da sua vida, né? Às vezes você não está com a sua casa caída, mas você tem parentes que está caído, com a sua casa arrebentada, e você vê a sua casa, né? O Senhor pode mudar, profetiza, né? Eu lembro de Ezequiel 37 que foi pregado esses dias, né? O profeta, né? Profetiza sobre esses ossos secos, né? Senhor, por acaso esses ossos podem reviver, né? O Senhor profetiza sobre eles. Ele manda você, o homem de Deus, a mulher de Deus, profetizar, não é? E o homem de Deus, a mulher de Deus, olha para si e diz: eu não tenho força. Mas o Senhor diz assim: não é na tua força, não é? É na força da minha palavra, é na força do meu poder. Aí nós vamos para Filipenses capítulo 2, versículo, vamos ver aqui, versículo 12 seguintes. Uma palavra tremenda, queridos. Vamos aproveitar, temos um pouquinho de tempo ainda. O meu texto aqui é o desenvolvimento da salvação. Desenvolvimento da salvação. Eu quero ler para chamar a atenção aqui em um versículo. Diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, né? Porém, muito mais agora na minha ausência. Preste atenção. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Queridos, você não deve desenvolver a sua salvação porque você está na frente de um pastor,
na frente de um líder, porque o pastor está vivendo do teu lado, porque o pastor está trabalhando na tua vida. Não, querido, você tem que desenvolver essa salvação sua por causa do conhecimento que você tem com Jesus, por causa da fé que você tem com Jesus, por causa do amor, por causa da promessa do Senhor na tua vida. Agora, é preciso desenvolver, é preciso que nós desenvolvamos aquilo que nós recebemos do Senhor, porque se nós apenas recebemos aquilo que vem do Senhor, mas nós não colocamos, não investimos esse desenvolvimento, né, daquilo que o Senhor colocou em nossa vida, vamos ficar no tamanho que estamos. Aí quando chegar uma hora em nossa vida que vier um vendaval, né, eu fico pensando quando esses vulcões estão adormecidos, de repente eles entram em erupção, né, pelo mundo afora, de repente todo mundo está ali desprevenido, né, e o vulcão pega todo mundo desprevenido. Assim na vida do ser humano, né, os vulcões nos pegam muitas vezes desprevenidos, e não temos abrigo, não temos lugar seguro, não temos segurança. Sabe por quê, irmãos? Porque não construímos lugar seguro em nossas vidas, lugar de segurança, entende? E aí a Bíblia diz assim que é grande a ruína daquela casa, né? Quando ele fala da palavra dos 2 fundamentos. E eu gostaria de continuar lendo. Precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, com obediência ao Senhor. Temor é obediência, e tremor é medo de pecar e sair da presença do Senhor. Entende? E ele continua dizendo aqui: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Em outras palavras, Ele que efetua em mim aquilo que Ele quer fazer, que Ele quer que eu seja. Mas muitas vezes eu não quero deixar o Senhor realizar em mim aquilo que Ele quer realizar em mim, aquilo que Ele quer fazer através de mim. Eu não deixo, eu impeço o Senhor de realizar aquilo que Ele quer na minha vida. Então a palavra aqui, ele diz que porque Deus quem efetua em vós, em nós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Diga: a vontade do Senhor é boa. A vontade do Senhor é boa. A meu respeito, A a minha família, a minha vida, ao meu ministério. Entende, queridos? É importante. E ele continua dizendo o seguinte: porque Deus, já li aqui, 14 agora, presta atenção. Fazem tudo sem murmuração e nem contenda. Diga assim: é proibido murmurar e contender. Mas a gente faz, né? Podia ser multado, né? Não é? A gente murmura, né? A gente reclama e a gente é contencioso, muitas vezes contenciosa, muitas vezes, né? A gente cria contenda por coisas que não vale a pena, não é? E a palavra diz o seguinte, versículo 15: para que, olha o objetivo, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, presta atenção, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida, pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Né? Nesse mundo que nós estamos vivendo, é importante que nós tenhamos a palavra do Senhor, a transformação do Senhor, para quê? Para que nós possamos resplandecer mais na vida das pessoas, mais, né? Estamos resplandecendo pouco, precisamos resplandecer mais, né? Como é que vamos resplandecer mais? Como é que uma mãe de família vai resplandecer mais? Murmurando, reclamando, brigando? Não. Como é que um pai de família vai resplandecer mais? Murmurando, brigando? Não. Sabe, queridos? Como é que um filho, uma filha vai resplandecer? Né? É não sendo contencioso, não sendo murmurador, sendo amigo do Senhor, amiga do Senhor. Amém. Não é?
só para a gente completar aqui, que essa palavra é muito boa, né? E ele fala o seguinte, olha, versículo 16: perseverando, presta atenção, queridos, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós e me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Então é uma palavra de ânimo do apóstolo Paulo, tremenda, né? Queridos, ele nos chama aqui a termos uma, como nós falamos aqui, um desenvolvimento, nós possamos nos desenvolver, né, no crescimento. Eu fico pensando muitas vezes eu penso, prego, pessoas que vivem a vida inteira ali, né, dentro de uma igreja, né, estou contente só de ser o crente, né? Não é verdade? Aí a Bíblia diz assim, que cada um vai receber segundo aquilo que fez enquanto está no corpo. O Senhor promete uma morada nova para você e para mim. Aí quando você chega lá, foi um crente que viveu a vida inteira só na igreja, ele não fez mais nada, vai morar numa cabaninha lá, né? A palavra diz isso. O Senhor não seria injusto, queridos, de tratar todos iguais aí, nesse ponto. Entende? Se alguém construiu a sua casa de um material ruim, vai morar a eternidade naquela casa ruim. Ele não falou aqui, nós já lemos hoje aqui, quão maravilhosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas do Senhor. A palavra do Senhor não há injustiça em Deus. Diz assim que o seu trabalho no Senhor não é vão. Então nós precisamos tomar uma posição nessas vidas. Olha, precisamos aprender, né, a edificar a nossa vida, a nossa casa, né? Por causa minha vida por causa de uma pessoa Deus muda o quadro inteiro. Quanto nós temos isso na Bíblia, que por causa de uma pessoa o Senhor mudou o quadro de nações inteiras, né? Amém? Amém? Então é importante a gente pensar sobre isso. O Senhor, Ele pode mudar o quadro, Ele pode operar as suas maravilhas em nossas vidas. É importante, queridos, que nós tenhamos um crescimento a cada dia. É lógico que o nosso homem natural vai bater na porta, vai fazer um escândalo muitas vezes, ele vai querer destruir a nossa fé, ele vai bater muitas vezes, mas nós precisamos, como a palavra diz, ser perseverantes na palavra, na fé, na vida com Cristo. Amém? Então essa é a mensagem dessa noite, né? Que nós possamos realmente estar agradecidos ao Senhor. Glória a Deus. Né? Eu procurei um versículo hoje que diz assim: aquele que sabe a vontade do seu Senhor e não faz, peca, mas eu não achei. Eu queria trazer, procurei hoje de um monte, mas não achei, né? Aí eu devia ter recorrido ao computador, mas também não foi quando eu estava lá lendo a Bíblia. Aquele que sabe a vontade do seu Senhor, sabe a vontade do Senhor e não realiza a vontade dele, peca, né? Por quê? Porque o Senhor, Ele faz toda vamos dizer assim, um preparo para nós, né? E o Senhor prepara as coisas, sabe o que? Nós temos muitas vezes, por exemplo, quando nós falamos sobre ceia, o Senhor manda o discípulo, vai lá, o primeiro homem que você encontrar com um canto na cabeça, pergunta onde é que ele preparou o cenáculo para a ceia. O Senhor contou outra parábola assim, olha, que o Senhor preparou uma grande ceia, né? Preparou uma grande mesa, matou seus novilhos cevados, né? Para que a gente pudesse haver uma festa. Na parábola do filho pródigo, ele fez uma festa com o filho que voltava do pecado. Sabe o que? Jesus gosta de festa. Jesus é festeiro. E é por isso que há uma festa no céu.
quando um pecador se converte. Amém. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa noite tão maravilhosa, pela tua palavra, pelo teu ensinamento, por essas vidas que estão nos ouvindo. Que a tua palavra ela tenha a entrada livre nessas casas, nesses corações, e fale a cada vida, Senhor, aquilo que elas precisam ouvir. Que onde seja a tua vontade, que entre essas palavras e remova, Senhor, aquilo que não está de acordo com o teu querer, e que cada vida possa, ainda que tenha cargos, se levantar para reconstruir com os cargos que tem, porque o Senhor se agrada daqueles que avançam. Senhor, nós colocamos a tua presença agora, cada vida, cada família, cada casa, cada lar, cada filho, cada pai, cada mãe, cada filha, cada pessoa, Senhor, na tua presença. Levanta, encoraja, opera o teu poder, o teu milagre na vida de cada um, para que a tua palavra ela seja edificadora em nossa vida. Também pela tua igreja nós oramos, Senhor. Aquece o coração de cada um de nós, da tua igreja, para que haja salvação e vida. Renova, Senhor, o nosso espírito, a nossa vida, para a glória do teu nome. E nós declaramos e profetizamos salvação sobre as famílias, salvação sobre as nossas vidas, salvação sobre a tua igreja, sobre essa cidade, sobre esta nação, Senhor, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Com a sua mão levantada, que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a doce presença, comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós e convosco permaneça para sempre. Amém. E amém. Amém. Quero dar um recado ali. Domingo que